Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender os rituais xamânicos? No programa de hoje eu converso com a antropóloga Isabel De Rose. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou um estudo sobre xamanismo, religião e saúde. Seja bem-vinda, Isabel. É um prazer ter você aqui no programa. Obrigada, professor Flávio. Quero agradecer pelo convite. Também é muito bom estar aqui e poder participar do programa Religare. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos procurar lá no YouTube, acessar os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. Isabel, como é que surgiu o seu interesse por esse tema do xamanismo e essa associação, né, entre religião e saúde na sua trajetória como pesquisadora, antropóloga? Bom, então, na verdade, eu fiz graduação na Unicamp, né, no final dos anos 90, eu comecei a graduação, e já nessa época eu comecei meu interesse por pesquisar religião, especificamente as religiões ayahuasqueiras brasileiras, que eu comecei a conhecer mais ou menos nesse mesmo período, e aquilo me despertou um fascínio. Sim. E aí eu fui fazer pesquisa de campo numa comunidade do Daime específica, que é o Céu da Mantiqueira, que fica no sul de Minas Gerais, que eles têm uma ligação muito forte com a temática da cura. Então, era uma comunidade religiosa que os próprios participantes estavam muito preocupados com isso. Tinha, além dos rituais que, nesse contexto, são considerados como tendo propriedades de cura, que depois a gente pode até entender um pouquinho melhor, tem um grupo muito grande de profissionais da área da saúde que estão inseridos nessa comunidade religiosa, desde terapeutas alternativos, professores de yoga, até médicos com uma formação científica mesmo. Então, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, e isso foi uma coisa que me interessou muito, tanto essa relação entre religião e ciência, quanto essa presença de profissionais da área de saúde numa comunidade religiosa com essa preocupação direcionada para a cura. Sim. Você falou religiões ayahuasqueiras. A que se refere essa expressão? Bom, então, isso é uma expressão que se refere a um conjunto, na verdade, de grupos religiosos, que são principalmente três, que é o Daime, que depois se diversificou em várias linhas, a União do Vegetal e a Barquinha. Essas religiões tiveram início no Acre, no norte do Brasil, entre os anos 30 e os anos 60. Na verdade, a União do Vegetal foi em Rondônia, né? As outras duas foram no Acre. Elas foram fundadas, as três, por pessoas simples, imigrantes nordestinos que foram para a Amazônia na época da borracha, eram caboclos, e pessoas sem uma formação acadêmica, analfabetos e tal. E aí começaram lá, então, nesse contexto, com essas pessoas, e a partir dos anos 60, 70, teve pessoas do sul, moradores da cidade, que começaram a ir para essas comunidades amazônicas em busca de cura, ou em busca de estados alterados de consciência, em busca de experiências místicas, começaram a conhecer essas religiões, esses líderes carismáticos, e trazer essas experiências para o sul. São religiões que se organizam em torno da ayahuasca. O que seria a ayahuasca? Bom, na verdade, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a ayahuasca pode querer dizer muitas coisas, mas, para simplificar um pouco a resposta, o mais conhecido, né, é essa bebida que é feita principalmente à base de duas plantas que são nativas da floresta amazônica, que é um cipó, que chama Banisteriopsis caapi, e uma folha de um arbusto que chama Psychotria viridis. E ela é conhecida por suas propriedades visionárias e também curativas. E ela é usada no contexto dessas religiões ayahuasqueiras e, a partir daí, se expandiu para uma série de usos contemporâneos que até é difícil hoje em dia a gente medir e contabilizar, mas, em geral, se fala que a origem da ayahuasca vem dos grupos indígenas amazônicos e das práticas xamânicas nas quais
em muitos contextos, ela é usada há milhares de anos. Nós abrimos o programa falando de rituais xamânicos, né? Como compreender os rituais xamânicos. De que forma as religiões da ayahuasca, as religiões ayahuasqueiras, como você falou ainda há pouco, elas se inserem nesse complexo mais amplo, né, que nós poderíamos chamar de xamanismo. O que seria o xamanismo? Bom, essa é outra pergunta bastante difícil de responder, porque xamanismo, ainda mais hoje em dia, é um conjunto enorme, sim. muito heterogêneo de práticas, grupos Mas sim, aplicado então a esse caso, né? Daí tem todo um outro debate, que é se a gente pode dizer que as religiões ayahuasqueiras são xamanismo ou não. Isso é um debate que não tem exatamente uma resposta definida, assim. Eu tendo mais a achar que não. Mas o que acontece? Por que tem essa associação? Talvez a gente possa entrar por aí, né? Tá. Essa associação vem porque, se a gente pega o Daime, por exemplo, as outras religiões ayahuasqueiras também, eles são religiões compostas a partir de uma diversidade muito grande de influências, que incluem elementos do catolicismo popular, do esoterismo europeu, das religiões afro-brasileiras e práticas xamânicas indígenas. Então, muitas vezes, no discurso dos próprios grupos, ainda mais hoje em dia, com essa valorização dos elementos das culturas indígenas, tem essa ênfase na ideia de que a ayahuasca teria uma origem indígena, que seria uma prática xamânica. O próprio Daime se autodefine como uma religião da floresta. Então, essa associação com o xamanismo talvez venha mais por essa via, da forma como os integrantes desses grupos se autorrepresentam. Agora, se a gente for comparar essas religiões com os xamanismos indígenas, a gente vai primeiro ver que xamanismos indígenas em si já é um conjunto amplo e muito heterogêneo de práticas que tem elementos em comum, mas que tem muitas diferenças, e que é muito diferente dos xamanismos urbanos ou dos usos dessas práticas em contextos das cidades por pessoas não indígenas. Então, esse é um dos problemas, na verdade, com o uso do termo xamanismo hoje em dia, que é um termo que ele virou aplicado para tantas coisas, ele é tão genérico que, no fim, a gente acaba não sabendo mais exatamente do que a gente está falando. E nós mesmos aqui exatamente abrimos o programa assim, né? Como compreender os rituais xamânicos. Você falou que há elementos em comum. Não é? O que poderia ser identificado como um comum, né? Apenas talvez, elemento comum nós poderíamos identificar no xamanismo? Se a gente for pensar nos xamanismos indígenas, né, o conjunto de xamanismos ameríndios, um dos elementos comuns, bem geral, é muito frequentemente encontrado, é a ideia de que a realidade, ela não é só essa realidade visível na qual a gente transita no nosso dia a dia, que a gente consegue enxergar com os nossos olhos normais. Sim. Na verdade, ela é composta por uma multiplicidade de realidades, entre aspas, de planos, de mundos, de cosmos, nos quais habitam também uma multiplicidade de seres, que são espíritos, os donos das plantas, os donos dos animais, uma infinidade de seres que a nossa cosmologia ocidental não reconhece, mas que, na visão dos povos indígenas, são tão ativos quanto os seres humanos e que desempenham um papel fundamental. Sim. Então, né, é uma realidades múltiplos cosmos. Acho que isso é um dos elementos comuns se a gente pensa a cosmologia dos xamanismos ameríndios. Agora, você fala ainda que nós temos xamanismos urbanos. Não é? O que poderia ser identificado como um xamanismo urbano? Então, porque aí o que acontece? Isso tem a ver um pouco com o processo de expansão das religiões ayahuasqueiras, né? Então, vamos voltar lá para o que eu estava falando, que eu contei que as pessoas da cidade começaram a ir para essas comunidades no interior da Amazônia nos anos 70, em busca de estados alterados de consciência, experiências visionárias, experiências místicas, tudo isso estava muito em voga, né, naquele período no mundo.
E aí começaram a trazer essas religiões para as cidades. Então, a partir dos anos 80, você começa a ter centros, né, principalmente do Daime, sendo fundados nas grandes capitais, em todo o Brasil. E a partir dos anos 90, também no exterior. E aí, bom, o que acontece? Tem toda essa representação que eu estava comentando, né, das religiões ayahuasqueiras se autodefinindo como uma religião da floresta, se autodefinindo como prática xamânica, se autodefinindo como medicina tradicional e o interesse de certas parcelas específicas das populações urbanas por esses temas. Isso vem muito no bojo também do movimento ambientalista, movimento da nova era, novos movimentos religiosos, sim, toda essa busca, não gosto muito do termo, mas vamos usar, globalizada por novas experiências religiosas. E aí as pessoas interessadas cada vez mais em certos temas-chave, como ecologia, medicina tradicional, conhecimento ancestral, plantas de poder, plantas sagradas e tal, e vão em busca dessas religiões, das substâncias que elas usam, dessas práticas, e isso leva a uma associação meio imediata do ponto de vista das pessoas que estão nesses circuitos procurando esses temas, entre religiões ayahuasqueiras e xamanismo. Agora, é muito mais complexo que isso. Se a gente for analisar antropologicamente, por exemplo, é uma associação da qual a gente deve desconfiar. Vamos falar, então, um pouco mais daqui a pouco sobre o xamanismo, né? Você já explicou que esse termo é bastante genérico, para isso que a gente está conversando aqui. Isabel De Rose, antropóloga, está no Religário de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para falar sobre xamanismo.